Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 36 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, aqui de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta, por vários canais que você nos ouve e nos vê, através da MaxCasting, a maior rede de rádios do mundo. Lá nós estamos, na prateleira onde você vai encontrar a Rádio Star News Santos, ao lado das principais emissoras de rádio do Brasil e também do planeta. Hoje, sexta-feira, 24 de maio de 2024, dia do vestibulando, hein? Precisamos muitos vestibulandos e muitos universitários para construirmos cada vez um país mais forte. Mas hoje também, já serve para todos aqui, hoje é o Dia Nacional do Café. E a cidade de Santos tem uma história muito forte com o café. É a cidade que não tem nenhum pé de café, mas que mais o café passa por aqui. Ao longo da história, o Brasil e a cidade de Santos têm esse legado, né? Santos é a cidade que mais exporta café para todos os lados do mundo, né? Através nosso aqui do Porto de Santos. Então, hoje, Dia Nacional do Café. Inclusive, a cidade está realizando, hoje termina um congresso, um evento sobre o café. E é importante citar essa bebida que tem um legado histórico e também ajuda muito no nosso PIB nacional. Hoje também marca a Batalha de Tuiuti, que aconteceu em 24 de maio de 1866, durante a Guerra do Paraguai. Então, um dia com bastante informação. E, Virgínia, bom dia. Já passe aí o nosso WhatsApp e eu já mando 3 bom dias para a dona Miriam lá no Guarujá, para o Antônio lá do Guarujá, Antônio Sanches, e também para o Roberto. Roberto, estão todos eles na padaria, eles ouvem aqui o nosso programa, então bom dia, dizem muito calor no Guarujá, me perguntam se hoje nós teremos chuva. Já tem um convidado que vai poder me ajudar, porque eu estaria interpretando as informações ou chutando, mas não vou chutar, eu vou atrás da meteorologia. Mas nós temos um meteorologista aqui, saboreando o seu café, e daqui a pouco ele vai falar se vai chover ou não. Cá com meus botões, pelo tempo como está, acho que sim, mas não tem que achar, tem que ter informação precisa. Já vou pegar o bom dia dos nossos convidados. Bom dia, Franco Cassol, meteorologista da Defesa Civil de Santos, da Prefeitura Municipal de Santos. Já de antemão, fiquei muito feliz de ter informação que a sua família, que é lá do Rio Grande do Sul, se não me engano é de Santa Maria, aquela região, está bem, graças a Deus. Bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia aos colegas e pessoal que está ouvindo. Realmente, né, já respondendo a primeira pergunta, a gente mais uma vez está aqui fazendo um programa com previsão de uma mudança de tempo agora já, a partir de hoje, né, a gente inclusive já está observando que começa a ter um vento, aí, uma situação exato, ventosa, já dando alguns sinais de mudança de tempo, e que deve ocorrer ainda hoje sim essa mudança de tempo, aproximação de uma frente fria, apesar de que ela vai chegar de vez mesmo no final de semana, ela vai avançando aos poucos, a gente vai estar influenciado por ela mais no final de semana. A Rádio Star News de ponto a ponto, a Defesa Civil de Santos antecipa, a gente não faz depois, né? Tem gente que faz depois, que aí teve problema. Não, a gente traz o Franco, traz aqui o Paulo, traz aqui o Onias, sempre antecedendo, né? Então, para a gente tentar ajudar. Esse é o princípio, não é, Franco, da Defesa Civil. A Defesa Civil não quer depois, olha, eu não avisei vocês que ia chover, não. Ela avisa antes, procura incentivar que as pessoas tomem certos cuidados, quem tem lá a sua embarcação não sair, não colocar a roupa no varal, quem mora lá no 30º andar, porque ela vai voar, e por aí vai. Mas o Franco vai falar muito sobre isso, né, Franco? Sim, todo o trabalho da Defesa Civil é essencial, o trabalho preventivo, né? Não só em relação a alertar de uma mudança de tempo, mas da construção junto à comunidade, junto à população, de uma conscientização e de medidas que a comunidade tem que fazer para se proteger quando chegar um evento, seja de meteorológico, seja geológico, hidrológico, que cause risco. E isso a gente já fala muito, essas mudanças climáticas, o que vão trazer para a nossa cidade, para a nossa região, quiçá para o mundo, né? A gente vai discutir muito sobre isso. Você já sabe, né? Você nos encontra pelo nosso site, radiostarnewsantos.com, pelo nosso app, Rádio Star News Santos. Virgínia, já está na construção, já está praticamente pronto o novo app agora o novo aplicativo para Android e iOS também. É isso?
Oi, bom dia. Não, ainda eles... Faltam alguns dias. Faltam alguns dias. Mas estaremos com um novo aplicativo. Isso. Já tínhamos, teve um problema lá de configuração, mas agora sim para Android e iOS. Deixa eu pegar bom dia do nosso querido Fernando Chagas, hoje o Dia Nacional do Café também. Bom dia, meu querido Fernando Wagner Chagas. Você sabe quem fez aniversário ontem, Chagas? Não tenho a menor ideia. Vou te dar uma pista. Foi piloto de Fórmula 1. Foi piloto de Fórmula 1. Que dia foi ontem? Ontem foi 23 de maio. E ele tinha, uma brincadeira que diziam muito que ele tinha que tirar os espelhos retrovisores, porque nunca tinha ninguém atrás dele, muito contestado, correu na Ferrari, e aí disseram que ele tinha que ser o segundo piloto, porque lá tinha o Schumacher. Pô, que pistão que eu dei agora, hein? Nossa, tinha o Schumacher, o Barrichello? Barrichello. Ele fez aniversário ontem. Aí o nosso querido Aldo Neto, quando eu falei, né? De datas importantes. Olha só, Franco, como a vida é impiedosa, né? Barrichello fez aniversário ontem, né? 52 anos. Sabe o que foi o dia de ontem? O que é o dia de ontem? Era o dia de ontem também? Não. Dia Nacional da Tartaruga. Coitado. Se nascer um dia internacional da Tartaruga e faz aniversário, a piadinha colou. Não, coitado, piada né? Pronta, né? Mas, antes de mais nada, bom dia, olá, amigos, um abraço a todos, ouvintes, telespectadores, hoje o rádio repetindo, né? É uma TV, né? É uma TV, estamos com câmeras internautas. Aqui. Mas, agora falando sério, o Rubens Barrichello não foi um piloto extraordinário, como aqueles 4 que eu sempre cito, né? Sim. Senna, Piquet, Paty, que faleceu, Fittipaldi, mas foi um bom piloto. Ele foi muito injustiçado pela comparação que se fez, principalmente com Senna. E, tirando essa questão, né, que ele não era um piloto extraordinário, mas era um bom piloto, um piloto que poderia até ter disputado o título, né, ele cometeu um equívoco na carreira dele, principalmente quando ele foi companheiro do Schumacher. Havia uma diferença grande entre os dois. Um é extraordinário, né? E o outro é bom piloto. Sem dúvida. E ele passou muitas vezes contestando a equipe, porque ele não tinha as melhores condições, que isso aí tinha todas as condições, os carros eram iguais, só que havia uma diferença. Como havia uma diferença do Senna para o Berger, como havia uma diferença do Piquet para o Patrese, havia essa diferença. Se ele tivesse abordado a questão dele de segundo piloto na Ferrari, talvez ele não tivesse sido tão criticado. Agora, acho uma injustiça o que fazem com ele. Ele era um bom piloto, um piloto talentoso, está entre os 5, 6, 7 melhores pilotos Eu preferia, sinceramente, do Brasil. O Barrichello do que o Massa. Eu gostava mais do estilo do Barrichello do que o Massa. Não tem nem comparação. Você concorda comigo? Não. O Massa foi o piloto brasileiro que mais teve chance na Fórmula 1. Concordo. E não apresentou nada. Quando eu digo que não apresentou nada, pelo que ofereceram para ele. Oportunidades, né? Pelas oportunidades. Se tivesse oferecido para Heidfeld, agora, se tivesse oferecido por Hülkenberg, o que ofereceram para o Massa, faria mais. Com certeza. O Barrichello era talentoso. O Massa era um piloto razoável, bom piloto. Comum. Concordo. Um piloto comum. O Rubinho estava correndo na Stock Car recentemente. Ele né? continua, né? Continua vencendo, vence muitas provas. Venceu algumas corridas. Ele tem bons resultados. Está preparando o filho dele, né? O Dudu. Tem o Dudu e tem o Fernando. Então. E os dois meninos aí, quem sabe, não despontam aí. E com a expertise do pai por ter passado pela Fórmula 1, quem sabe ele tem algum atalho, né? Conhecimento sempre fica. Né? E aí é importante isso para ajudar. Mas o que está faltando mesmo no Brasil é piloto. Quando eu digo talentoso, fora de série. Né? Nós tivemos 4 fora de série. E depois passou essa fase... Paty, Emerson, Piquet e Senna. São 4 pilotos extraordinários. O Paty, infelizmente, morreu num acidente. De helicóptero, né? Não, avião mesmo. Foi avião do Marivaldo Fernandes. Verdade. O Marivaldo Fernandes daqui de Santos. Tinha até uma distribuidora de combustível na João Pessoa, né? Ele estava mau tempo. O tempo estava muito ruim. E eles bateram, não sei se é morro, montanha, né? Estava um nevoeiro danado, eles bateram em Mariporã, num morro ou montanha de Mariporã, infelizmente. Ali nós perdemos um campeão mundial. Sem dúvida, faria muita diferença. Mas às 8 horas e 46 minutos, lembrando, né?
Faça como os nossos apoiadores já fazem, como Emuniz Logística, Soluções em Comércio Exterior, Forte Vistorias Automotivas, a líder em vistorias automotivas na Baixada, em São Paulo, em Mogi, em Santa Branca, no Vale do Paraíba, na Praia Grande você tem 3 lojas, Santos você tem uma, São Vicente e Guarujá, também em G Plus, construtora incorporadora, a qualidade faz a diferença, os residenciais Mykonos, Ilha de Malta, Bali e também em G-Life, a caçaninha do grupo com o Piazza Torino. Compre o seu imóvel de uma construtora sólida e com garantia e qualidade, mas incontestáveis, né? Em G Plus, em G-Life, a qualidade faz diferença, você no monitor daqui a pouco já confere todas essas. Também saudar aqui Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, né, na Constituição 191. Também citar aqui Marcelo Rocha, Contabilidade, está chegando no final do mês, hein? Franco Cassol, já entregou a sua declaração de imposto de renda ou está esperando o temporal passar? Já entreguei. Olha aí. Na Prudência já entregou, até porque ele não quer... Estou esperando a restituição já. Olha, o Fernando já está esperando a restituição. Eu sou velhinho. O primeiro lote saiu ontem. Saiu ontem? Saiu ontem. O meu não saiu, então. É que o senhor não está assim afinado com o Haddad. Se tivesse afinado com o Haddad, o seu nome estaria lá. Né? Aliás, o Haddad deu um passeio naquele pessoal. Eu vou falar disso no programa também. Deus do céu. Ele enfrentou, independentemente de predileção de cada um, não tem predileção de lado nenhum, mas ele enfrentou ontem uma bancada bolsonarista. E ontem teve lá um desgaste. Mas nós vamos ao nosso intervalo. Mas lembrando, venha se juntar esse time, como Tintas e Tintas, Escola Santista de Astrologia, venha anunciar conosco, 24 horas no ar, durante manhã, tarde, noite, madrugada, áudio e vídeo, você vai ter a sua marca, o seu produto, a sua empresa, sendo mostrados para todo o planeta, 24 horas no ar. Não é aquela história não que você anuncia ou de manhã ou à tarde, não, aqui você estará aparecendo 24 horas no ar, como essas marcas, eu citei essas 7, 8 marcas que fazem os seus trabalhos aqui conosco diariamente também, né? Lembrando, se inscreva no canal Ponto a Ponto, oficial, dê o seu like, participe, sugira pautas também. Exército de Israel diz ter encontrado o corpo de refém brasileiro na faixa de Gaza. Trata-se de Michel Nizenbaum, 59 anos, que foi sequestrado pelo Hamas em 7 de outubro. Felizmente, ele havia ido para tirar, né, a neta de um local que lá estava, e ele foi, no meio do caminho, sequestrado e, infelizmente, veio a óbito. Foi morto pelo grupo Hamas. O presidente Lula e o governo já se manifestaram, lamentando a morte, mas já confirmado pelas autoridades de Israel e também pela sua família, pela identificação do corpo. Lamentável, né? Mais uma pessoa perde a vida também. E para falar lamentável, antes do intervalo, eu vejo imagens aqui, e durante toda a manhã, na verdade toda a madrugada, né, as nossas queridas Rádio Gaúcha, Guaíba, do Rio Grande do Sul, lamentando ontem chuva forte, Franco, em Porto Alegre, em várias regiões do estado. Agora pela manhã também. E a previsão é que tenhamos mais chuva durante a sexta-feira, novos alagamentos em Porto Alegre, água vertendo pelo sistema de drenagem da cidade, áreas que não haviam sido inundadas foram inundadas, e há um medo muito grande. Eu vejo imagem aqui, novos barcos, novos socorros, novos resgates. A previsão, ela não é nada boa para os amigos gaúchos, nossos irmãos gaúchos, nessa sexta-feira, né, Franco? O pior dia, na verdade, foi ontem, né, que teve uma chuva bem generalizada no estado. Foram várias cidades com, de novo, mais de 100 milímetros de precipitação. E hoje ainda continua, mas já no menor volume. A tendência é que depois diminua a quantidade de chuva para o final de semana. Claro, vai ter algumas chuvas, mas já não é aquele volume como aconteceu lá no início do mês, que foi na virada do mês de abril para maio, que foi os dias mais graves. Inclusive, aqueles dias lá foram pelo menos ali uns 4, 5 dias consecutivos de precipitação, com algumas cidades chegando a índices de 600, 700 milímetros de chuva. Se a gente parar para pensar, isso chover em meses, chover em 4 dias. Isso uma chuva esperada para cerca de 5 meses, 6 meses em 5 dias. Então foi um cenário muito grave, é com certeza uma das maiores chuvas da história do Brasil. Muito semelhante ao que aconteceu no ano passado no litoral norte aqui de São Paulo, né, que se concentrou uma quantidade muito grande de chuva numa única região, e aí o estrago é feito, né, França? Sim, a quantidade de chuva é até comparável, porém lá no Rio Grande do Sul foi uma área maior, afetada, né? Bem maior, que foi praticamente um estado inteiro. Exato. Aqui no estado de São Paulo foi afetado muito mais o litoral norte, principalmente. Nem aqui foi tanto assim como aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E, Franco, antes do intervalo, só para os ouvintes entenderem, o Rio Grande do Sul, que você conhece bem, até porque você é gaúcho, você é de que região?
Cachoeira do Sul, a minha cidade, é região central, próxima a Santa Maria. Olha aí, próxima a Santa Maria, aquela região lindíssima lá. Rio Grande do Sul, geograficamente, Fernando, você conhece bem o Rio Grande do Sul, Fernando? Não, ou não? Não conheço. Não conhece? Você tem lá, você tem a Serra, que é um ponto turístico. O estado do Rio Grande do Sul, costumo dizer que é um dos estados mais bonitos do país. Mas você tem muitos rios, né, o Franco? E aquilo vai descendo, mas normalmente, a grosso modo, vem tudo num caminho só, descendo serra, os rios vão se encontrando e vão descer, vão para o Guaíba, do Guaíba para a Lagoa dos Patos, e aí é o processo de ele ir para o mar. Só que é um estreitamento, muitas cidades estão abaixo disso no nível das lagoas, o que causam essas enchentes. E aí, para piorar, os rios receberam muita água. Eu vi o relato do Luciano Hang, né, o dono da Havan, ele construiu a loja em Lajeado com o engenheiro dizendo, o rio tem 13 de profundidade no máximo. Ele, na última enchente histórica de 41, chegou a 21. Vamos construir a loja no nível mais alto, o máximo que vai acontecer é encher o estacionamento. Não, passou e foi no nível superior da loja, só ficou um andar foi no fora teto, da água. né? Eu vi 31 para 32 metros. Franco, não há estudo que possa prever isso, né? Sim, a área que foi afetada foi muito grande e, como você falou, são áreas que nunca foram inundadas antes, né? Então é um evento com certeza histórico. Até mesmo o evento de 1941, que foi muito referenciado aí nesse caso como comparação, não chegou a ser tão grave como esse. E lá no Rio Grande do Sul a vulnerabilidade é justamente essa. Muitas cidades foram construídas em regiões de várzea, regiões de planície mesmo, próximo a rios. Exato. Então são regiões que são inundáveis pelos rios. E exemplo... não é tão raro de acontecer. Eu mesmo tenho família em cidades que já eram afetadas por enchentes antes, quando nesses anos muito chuvosos, né? Inclusive meu avô já teve casa inundada em outro ano, não nessa situação. E qual cidade? Restinga Seca, o nome da cidade. E já teve vezes que a enchente chegou na casa do meu avô, que perdeu móveis, esse tipo de coisa. Meu avô já é falecido, mas com certeza nesse ano a enchente chegou no teto da casa, não só dentro dos móveis. Eu não sei se você viu Eldorado do Sul, parece que vive um estado de guerra. As casas foram derrubadas. Né? Canoas. São Leopoldo, Mussum. Os prefeitos, com todo respeito aí à classe política em Brasília, vamos olhar para o Rio Grande do Sul como um exemplo do que não pode acontecer mais. Porque o que acontece também, eu vi muita gente simples dizendo o seguinte, eu comprei meu terreninho, construí minha casa, e aí o que acontece? Os prefeitos que estão lá agora não estavam, né, o Franco, há 50 anos atrás, quando alguém vendeu aquele terreno, beirando o rio, vendeu aquele terreno numa área de Restinga, numa área, e os especialistas, você é um especialista, você pode falar, estou vendo imagem aqui da cidade com água, você tem que ter um espaçamento entre rio e cidade, isso não aconteceu em vários casos, né? E a água simplesmente ela ocupou esse espaço. E aí você tem essa enchente. Mas nós vamos ao intervalo. Edu, rápido, você falou de... ele deve conhecer. Eu fui poucas vezes para o Rio Grande do Sul. Quando eu fui direto para Viamão, né? Ia e voltava, bate e volta. Em Viamão, que tem o Autódromo de Tarumã. Sim. Eu acredito que o Autódromo de Tarumã deve ter também alagado tudo, que parece que Viamão, né? O Autódromo de Tarumã fica em Viamão. Faz anos que eu não vou lá. Deve ter destruído também. Olha, mais de 90% do estado sofreu com alagamentos, né, Franco? Então, significa que achar algum local que não teve... Eu vou dar um exemplo. O irmão da Virgínia mora em Guaporé. Só que Guaporé é uma cidade pequena, mas com dois tipos de características. É uma cidade próxima à subida para quem vai para a serra, então ela tem uma parte mais alta e uma parte mais baixa. Para a sorte dele, mora na parte mais alta. Mesmo assim, não significa que muitos locais na parte mais alta nós tivemos desmoronamentos, famílias inteiras sendo levadas pelaquela enxurrada. Não sei se vocês viram, eu imaginava só ter visto isso em filme. O americano gosta de filme de catástrofe, né? A gente não gosta, mas duas pessoas e um cachorro sendo resgatados por um helicóptero, infelizmente, uma pessoa e o cachorro subiram, a outra não conseguiu porque a casa desabou, que aquilo parecia algo assim, um tsunami, não parecia uma enchente apenas de chuva, né? E você deve ter visto essa imagem, a pessoa infelizmente acabou caindo e não foi resgatada. Guaporé, não sei se ainda tem, eu nunca fui em Guaporé. Tem autódromo, não sei se ainda tem. Tem, era onde aconteciam as provas da Fórmula Truck. Fórmula Truck, exatamente. Ainda tem? Tem. Tá lá na cidade, né? Mas
tem muito isso da característica do Estado. É um Estado diferenciado ali em relação a isso. Se a gente comparar também que Santa Catarina, bem ao lado, encostadinha, já começou a semana sofrendo também com alagamentos, mais de 1.000 pessoas tiveram as suas casas inundadas. Então, são dois estados e a posição geográfica do Rio Grande do Sul e Santa Catarina propiciam muito isso, né, Franco? Sim, e é o que a gente chama de vulnerabilidade, né? São as pessoas, as populações e até as cidades inteiras que foram construídas nessas áreas que são vulneráveis a esse tipo de coisa. E a solução pode ser muito dolorosa, porque o número de pessoas que tiveram que sair de casa foi de mais de 600.000 pessoas. É mais do que a população de Santos, por exemplo. Então, se essas pessoas tiverem que ser realocadas, fazer suas novas casas ou receber uma nova moradia em outra região, realmente vão ser cidades inteiras que vão ter que mudar de localidade. Exatamente. Pegando o raciocínio dele, em termos de economia e de PIB para o Brasil, isso tem um impacto muito grande. Gigante. Nós vamos chegar lá, Fernando. Eu quero saber até para a economia do Brasil, mas eu vou rápido no intervalo, até tomar um outro café, porque hoje é o Dia Nacional do Café. Como eu não posso passar o cafezinho para você pelas lentes da câmera, né? Eu, Franco, o nosso querido Fernando Wagner Chagas, cientista político, inclusive a gente tem muita solidariedade aqui. E ontem, viu, Virgínia, o governo norte-americano que havia doado $100 mil, eu fiquei tão triste com o governo americano, um país tão rico. Sabe por quê? Não sei se o Franco gosta de rock. Gosta de rock? Não é o meu estilo favorito. Mas já ouviu falar na banda Metallica? Sim. A banda Metallica havia doado $100 mil e 3 aviões com mercadorias para o Rio Grande do Sul. Quer dizer, uma banda de rock doou mais que o governo americano. Aí ontem, acho que Joe Biden olhou o mapa e falou, pô, o Brasil é grande, hein? Pode ser um potencial nosso aliado aqui, né? Aí deram em reais, viu, Virgínia? 4 milhões de reais. Mas é aquilo que nós já comentamos até no... Mas é lamentável, né? Acho que foi no programa passado, ou retrasado, né? O americano, ele olha a América do Sul sem muita importância. Ele dá muita importância para o Oriente Médio. Agora, a América do Sul, para o americano, ele acha o quintal dele. Né? Ele desdenha. Mas seja o republicano ou seja o democrata. Mas eles têm um sonho de ter uma base militar completa na América do Sul. Quem sabe, né, o Brasil não usa esse argumento. Virgínia, vamos ao intervalo, a gente volta com muitas informações. Lembrando que nós temos muitas informações para falar aqui. E um outro detalhe, hein? Governo vê em definição no Congresso Nacional que pode abreviar a permanência do Paulo Pimenta no Rio Grande do Sul, algo que não está sendo muito bem entendido pelo governador Eduardo Leite, né, que diz que ele é um chanceler do governo federal lá no Rio Grande do Sul. Não é bem isso aí, né? Não é bem isso. Mas Eduardo Leite e também Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, estão sendo muito questionados. Hoje pela manhã, já até tinha informações de amigos lá das rádios do Rio Grande do Sul, muito questionados, e principalmente o prefeito Sebastião Melo de Porto Alegre, que mal acabou a enchente, que ela não acabou. Ele mandou que as pessoas retirassem todos os seus móveis e lixo e colocassem na rua. Aí, ô Franco, me ajuda aí, Franco, me ajuda aí. Chuva, ela inunda. Chuva precisa de espaço para correr e para ir embora. Quando eu crio barreiras naturais e montanhas de lixo, resto de móveis, geladeiras, tudo que é possível imaginário, eu acabo entupindo toda a minha rede hidráulica. Aí não tem meteorologista que ajude, né? Causa mais alagamentos, né? E dificulta justamente o escoamento da água, né? Qual era a cena ontem? Vários pedaços de móveis boiando. E isso vai caminhar para onde? Vai para o Rio Guaíba. E mais, gente. Eu conversei, mandar um abraço para o Luciano lá de Porto Alegre. O Luciano falou, Eduardo, você não sabe. Na discussão do plano diretor de Porto Alegre, chegou-se a comentar entre prefeito e governo do estado derrubar o muro, aquela barreira de 68 quilômetros em Porto Alegre. Ao invés de derrubar, eles têm que ter reformado, ter ampliado, ter modernizado as comportas e mais. Dizer que as bombas estavam em pleno funcionamento, mentira. Do total de 22, somente 4, e das 4, só 2 funcionando. E mais. Ô, Franco, me explica outra coisa aí, Franco. A chuva, ela não sobe, ela desce. A água desce, ela não sobe. A bomba, se ela está no nível do solo, a água empoça. Se a água empoça, inunda, a bomba não vai funcionar. O que nós vamos ter? Alagamento, não é isso? E se a Defesa Civil de Porto Alegre, que parabenizar a Defesa Civil, como eu tenho orgulho de vocês, da Defesa Civil, trabalho bonito, já haviam avisado
das possíveis chuvas com essa quantidade de água. Claro que ninguém pode prever 100%. Mas, peraí, se estão me avisando, eu tenho que providenciar antecipadamente vários serviços, várias questões para antecipar, ou pelo menos tentar antecipar o fato, né, Franco? Eu acho que, mais uma vez, as autoridades também e quem é de direito que deveria tomar alguma medida, talvez não imaginava que iria chegar a um nível de enchente, de inundação, como chegou nesse caso, né? Esse foi o grande problema, porque, como você falou, Porto Alegre tem um sistema para combater a entrada da inundação do Lago Guaíba. Com comportas, com muro, com bombas para retirar a água que entre. Só que nesse caso eles montaram lá o sistema, não chegou a extravasar o sistema, mas começou a vazar para dentro e voltar pela galeria subterrânea também, né? Exato. E aí, uma vez que aconteceu isso, parece que não tinha volta, parecia que iria realmente inundar como se não tivesse as comportas. É o que alguns engenheiros lá, inclusive professores da UBRA, né, uma grande universidade que é a Universidade Luterana do Rio Grande do Sul, e também da Universidade Federal de Pelotas, disseram o sistema hidráulico de Porto Alegre deve ter sido repensado para também fechar, para não deixar, ficou aberto, literalmente entrou água. A gente vai um rápido intervalo, a gente volta já para falar desse e muitos outros assuntos, e eu vejo imagens aqui de ruas cheias de novo, barquinhos e socorro dos habitantes lá da cidade de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, linda Porto Alegre também, né? E a gente vai voltar e vai falar muito também da nossa região, porque a previsão do tempo dá conta de sol entre nuvens hoje, você já está vendo o sol, já pela manhã, pela madrugada, estamos pela manhã, já tínhamos uma certa quantidade de ventos aqui na região. A temperatura hoje pode atingir 34 graus e a possibilidade de chuva leve ainda nessa noite. Existe a possibilidade, então, Franco? Sim, final do dia, essa noite, a quantidade de chuva maior prevista aqui para a região é no domingo, na verdade. Como eu falei antes, o sistema, a frente fria, ela vai chegando aos poucos e vai influenciar o tempo nesse final de semana. E ela vem de onde, essa frente fria? Vem da região sul. Inclusive, ontem, choveu na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e o sistema vai avançando. Nesse caso, ele está trazendo uma possibilidade de ventos intensos aqui para a região. A gente já tem alguns sinais disso. Isso no e conforme domingo. Não, isso já seria de hoje para amanhã, né? A partir de hoje. Tem mais ou menos aí o alcance da velocidade desses ventos? A gente estima na casa aí de 80 km por hora, podendo ter rajadas mais intensas também. E então isso causa riscos, por exemplo, aqui na região, quando chega esse tipo de ventania, costuma causar quedas de árvore, costuma causar problemas em obras, prédios que estão em obras, por exemplo, tem muito prédio em obra aqui na região, construção, esse tipo de coisa, eventualmente cai coisa de construção, é super perigoso, né? Então a gente faz um alerta para hoje já, durante o dia, e entre hoje e amanhã também, inclusive hoje durante o dia e no período entre essa sexta e sábado, para essa intensificação desses ventos por conta da aproximação da frente fria. Inicialmente é o vento, depois a mudança de tempo vai ser realmente de chuva, principalmente no final de semana, até segunda-feira pelo menos, e queda de temperatura também. Nesse caso, a gente vai ter uma mudança bem... que o pessoal vai sentir, porque hoje já está quente, temperaturas devem superar os 30 graus, como você falou, mas no final de semana e no início das próximas semanas, a previsão de mínima é de até 17 graus aqui para a Baixada Santista, então é uma diferença bem significativa de temperatura. Para os santistas, e eu fico atento, então, porque domingo... a Defesa Civil me manda sempre informações, né, por exemplo, mandar um abraço para o Onias, todos vocês mandam e eu acompanho diariamente os trabalhos da Defesa Civil. Diga para o intervalo, Fernando. Então, domingo não tem praia. Não tem praia, mas pode contemplar pela janela, não tem problema. Não, tem o Grande Prêmio de Mônaco e tem a 500 milhas de Indianápolis. Ficar no sofá. Televisão, né? Tem lazer à vontade. Né? Ficar no sofá, né? E tomar um chazinho quente. E também tem uma dica para o sábado à noite e para o domingo à noite, né, Virginia? Tem um especial na rádio Star News, o cantor inglês, né, Robbie Williams, grande sucesso. Muita gente no Brasil não conhece Robbie Williams, né? Ele que integrou a banda Take That, de muito sucesso. Ela está aí até hoje, mas acompanhe, né? O Robbie Williams, que é um showman, faz um grande show, tem muitas músicas. Tem um nome similar ao do ator, que infelizmente se enforcou, né? Acabou se suicidando. Mas é um grande cantor inglês, o Robbie Williams. É um rápido intervalo e às 9h05, na volta eu falo, inclusive, da campanha. Quer que fale agora, Virginia, a campanha? Então, vamos lá. Eu até anotei aqui, para não esquecer, porque a minha cabeça, ultimamente, é de esquecer muita coisa, mas eu vou dar aqui uma campanha.
Vamos lá, campanha SOS Rio Grande do Sul, né? Ponto de arrecadação de doações para as vítimas de chuvas do Rio Grande do Sul. E olha que o governador falou para parar de doar. A chuva não para, a desgraça lá não para, ele pediu para parar, né? Vai ver que ele vai doar sozinho. Né? Nossa, se a gente pegar o que o prefeito e o governador estão falando... olha, meu Deus, tem eleição esse ano para prefeito lá em Porto Alegre, não tem? Tem. Não, mas sei não, viu? O governador do estado do Rio Grande do Sul está pedindo que sejam suspensas as eleições. Mas não vai, né? Já deram ali que não vai. Não, e para fazer isso tem que ter uma emenda constitucional. Exato. Né? Mas, se você, Franco, Fernando, eu, Virgínio, todos quisermos ajudar os nossos amigos gaúchos, nossos irmãos gaúchos, a Associação Paulista de Medicina aqui de Santos, a APM, na Ana Costa 388, está aceitando água mineral, alimentos não perecíveis, materiais de higiene, fraldas descartáveis, até roupas, o que você quiser, mantimentos de qualquer, menos sal e açúcar. Muita coisa já foi arrecadada para mandar para o Rio Grande do Sul, pois os nossos irmãos gaúchos vão precisar de muita ajuda e estão precisando também. Então, não vamos esquecer, está aberta hoje, aberta amanhã, domingo fica aberto de manhã também. Pode passar na Ana Costa. Aonde fica a Ana Costa 388 Gonzaga? Em frente ao Corpo de Bombeiros de Ubaep. Não tem como errar. Tá? É muito fácil. Do lado vai se construir uma grande escola municipal. Está ali para você. Eu volto já e volto com muitas informações também para o Fernando Wagner Chagas comentar aqui a respeito de assuntos que falam também de mudanças climáticas com dinheiro, viu? Sem din-din não dá para fazer muita prevenção, né, Franco? Com certeza, né? O investimento tem que ser cada vez maior, o investimento público tem que ser cada vez maior em ações de prevenção. E olha, Virgínia, ouça esse destaque aqui antes do intervalo, é com você. Unifesp só tem dinheiro para funcionar até setembro. Quem afirma é a reitora da Unifesp São Paulo. Segundo ela, a verba repassada pelo Ministério da Educação para a instituição diminuiu 43% desde 2014. Atenção, governo federal. Desde 2014. Fernando Chagas, quem era governo brasileiro em 2014? 14? É Dilma, né? PT. Dilma. Então, PT, saudações. Aí passou pelo Michel Temer, passou pelo Bolsonaro e a coisa continua do mesmo jeito. Abandono. Nós temos a nossa Universidade Federal aqui em Santos abandonada. Estão em greve e os alunos não têm aula, infelizmente. Né? Então, presidente Lula, mais um imbróglio precisou descascar. Eu vou intervalo, tomar agora café cheio de açúcar, para ver se eu acalmo um pouco mais, né? Volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Novo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990.
Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Às 9h03, estamos de volta aqui com o nosso Ponto a Ponto, nesta sexta-feira, recebendo Franco Cassol, meteorologista da Defesa Civil aqui de Santos, e também o Fernando Wagner Chagas, cientista político, jornalista, especialista em automobilismo, amicíssimo de Nelson Piquet, o Massa, não tanto do Barrichello, porque ele pegava muito do pé do Barrichello, mas fã incondicional do automobilismo mundial. Mas, meu querido Fernando Wagner Chagas, antes de voltar aqui com o nosso Franco Cassol, o deputado federal Lindenberg Farias, que não se perca pelo nome, porque polêmica é com ele mesmo. É com ele mesmo. Ele é do PT do Rio de Janeiro, ele apresentou um projeto de lei complementar para retirar da meta fiscal do governo federal gastos com prevenção a desastres naturais e mitigação das mudanças climáticas. Se aprovada a proposta do petista, isso pode turbinar o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, sob gestão da Marina Silva. Os gastos com a recuperação e reconstrução, por exemplo, do Rio Grande do Sul, atingidos pelas chuvas nesse mês, já são considerados exceções à meta. Mas ele quer que isso seja permanente. O que você acha? Usar o termo que está em moda, chover no molhado. Já há uma previsão na legislação fiscal brasileira, Lei de Responsabilidade Fiscal no arcabouço e também na LDO, que os gastos extraordinários não entram na meta fiscal e nem no arcabouço fiscal. Portanto, toda vez que houver uma catástrofe dessa, se for aprovada a calamidade pública, como foi aprovado agora, e os gastos forem extraordinários, os gastos têm que ser extraordinários, para esse caso, não precisa entrar na meta fiscal. Portanto, ele está legislando sobre o que está legislado. Talvez a intenção dele seja deixar de ser extraordinário e entrar no orçamento como uma dotação específica fora da meta. Aí, em termos de orçamento, não cabe, né? Não há motivo hoje não há motivo para você ter fora da meta recursos orçamentários para uma determinada dotação orçamentária para uma eventual catástrofe ou tragédia. Não há para isso. O instrumento aí, sim, como eu já disse, e só falar. Calamidade pública. Depois da calamidade pública, aprova-se uma lei
com recursos extraordinários. Esses recursos extraordinários saem da meta e saem do arcabouço fiscal. Agora, algo extraordinário passar a ser ordinário não tem cabimento. Não, e tanto que funcionou. É que fica mais ou menos assim, né, o Franco? Vou esperar a tragédia toda hora. É como se estivesse esperando a tragédia toda hora. Deixa de ser extraordinário. Exato. E eu entendo. Agora, nesse sentido, a ciência ela tem que trabalhar com estudo, com pesquisa. Porém, ela precisa de recursos para que isso aconteça. E vai lembrar o quê? Né? Nós temos aí, inclusive... Eduardo, esse é o problema. Você ter recursos para a prevenção. Isso. É aí que eu quero chegar. Só para complementar. Sabe quanto tinha de recursos orçamentários para a prevenção, tanto na prefeitura como no Estado? Zero. Esse é o problema. É a prevenção. E o detalhe é que o governador Eduardo Leite vai pagar um ônus muito caro, que descobriu-se que haviam sido deixados 400 milhões para a prevenção, e o dinheiro sumiu. Não, ele foi utilizado em outras coisas. Não, ele disse que tinha outras prioridades. Qual era a outra prioridade? Aí sim, aí eu concordo com o Lindenberg. Talvez o Lindenberg tenha... É isso que eu queria chegar. Talvez o Lindenberg tenha... A prevenção. Perfeito. Ele tem que ter recursos para a prevenção. Porque o Lindenberg, num papo off lá que eu vi até de uma emissora educativa, ele disse o seguinte: todo governo municipal, estadual, ou nosso governo federal, tem que ter o custeio. Tem que ter o custeio. Entendeu? E aí ele disse, talvez vocês não entendam, ele foi até muito simpático à imprensa, mas para vocês entenderem, então, a gente tem que ter uma provisão. E se a gente não tiver uma previsão, e com esse dinheiro ali... E pode ter a prevenção... Sim. Ter a catástrofe mesmo. Exato. Com a prevenção, aí você destina recursos extraordinários. Pois não. Né? Agora, no início até... Na verdade, Fernando, se você entender, eu acho que o que o Lindenberg quis dizer é ter um caixa. Para a prevenção. É ter um caixa. Para a prevenção. Mas tem a dotação própria para isso. O que houve é que o governador do Estado disse que tinha outras prioridades. Foi. Se você vê na campanha da Manuela Dávila, ela já falava desse problema. Sim. Há 6 anos atrás, o Rio Grande do Sul foi alertado. 6 anos atrás. Existe um estudo, eu não sei se o Franco tomou conhecimento, mas eu quero entrar nesse assunto também, dizendo o seguinte: Santos entra no ranking das cidades brasileiras com mais riscos de afundar. Aí eu fui pesquisar várias matérias, vários temas, e é aquele negócio, né? Cavaleiro do Apocalipse, cada hora vem uma. Mas não podemos deixar isso, de fato, sem citar, né? E aí, o que pode acontecer? O Brasil está classificado como o 17º país entre os lugares mais vulneráveis, né, do planeta para as mudanças climáticas, enfrentando riscos de avanço do nível do mar em diversas cidades. Até aí você está concordando ou não? Sim, se não for mais do que 17º, né? Se não for mais grave a situação. Olha aí, importante a afirmação do Franco. Aí vamos lá. Aí você já começa a arriscar, Fernando, você que está pensando em tirar um período para dar um descanso, né? Vamos lá. Descanso eterno. Eterno não. Vamos lá. Aí o Franco vai prestar atenção. Cidades ditas nesse estudo não é um estudo nacional, é um estudo que envolve o mundo inteiro. Mas no Brasil, Maceió, Alagoas, Recife, Pernambuco, Ilha do Governador, Rio de Janeiro e também regiões ali serranas como Petrópolis e por aí. Fortaleza, Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre, a gente pode incluir o Franco, né, Franco, como a questão também, além de Porto Alegre, a área serrana, as áreas de serra do Rio Grande do Sul, provou isso agora, né? O estudo talvez não tenha detalhado, mas citou Salvador, São Luís, Baía da Babitonga. A Baía da Babitonga, ontem até eu falei, muita gente falou assim, caramba, é uma região linda. Baía da Babitonga é Santa Catarina, próximo ali é Joinville, né? São muitos lagos, uma lagoa muito grande e que vai também desaguar no danado do mar. Então, essas regiões também estão sendo citadas. Parte da cidade de Joinville, que é uma cidade de 700 mil habitantes, e a nossa querida Cidade de Santos e a Baixada Santista. Ô, Franco, muita coisa tem que ser observada nisso. Você tem vários fatores. Eu quero que você até elenque esses fatores, como as mudanças climáticas. A gente tem a questão do aquecimento global, e pós o aquecimento global, você vai falar também de intensidade de chuvas, né? Com os milímetros de chuva que vão cair, que são preocupantes. E aí, muita preocupação também, o Wagner Ramos esteve aqui essa semana, secretário de Infraestrutura e Serviços, falou, muitas obras têm sido feitas nas encostas de morros, mesmo também embaixo, com aumento da drenagem,
a melhoria. Na entrada de Santos, obras serão feitas em parceria com a MRS para tentar diminuir, quem sabe, acabar com aquelas enchentes na entrada, mas tem um aspecto que é o clima, né? Esse aí a gente não tem uma certeza exata. As pessoas tinham uma ideia que o Brasil era um lugar abençoado, que não aconteciam muitas tragédias, né? Porque a gente não tem vulcão, porque a gente não tem terremoto, essas coisas. Mas, na verdade, isso está se provando errôneo, né? Porque uma das coisas que mais mata pessoas, inclusive por conta de eventos naturais, é deslizamentos de terra provocados por chuvas extremas. E isso o Brasil é muito vulnerável. O Brasil é um país tropical, com muita chuva, e com muitas áreas propensas a deslizamentos. Então, como você falou, região serrana do Rio de Janeiro, região serrana de Santa Catarina, Rio Grande do Sul também, tem regiões do Nordeste, tem a região aqui da Baixada Santista também, com população que mora em áreas de risco para isso. E esses eventos climáticos, meteorológicos, por conta das mudanças climáticas, tendem a se intensificar, estão se intensificando. A gente tem visto chuvas cada vez mais históricas. Se a gente pensar em vulnerabilidade de outros países, como o Japão, por exemplo, eu não sei se tem comprovação de que terremotos estão ficando mais graves por conta das mudanças climáticas. Eu acho que não. Não sei se terremotos chegam a ficar mais graves. Né? Porque terremotos não são fenômenos atmosféricos. Sim. Mas as chuvas, os eventos que potencialmente causam risco de deslizamentos, esses estão ficando mais graves. Então, a gente tinha a ideia de que o Brasil não iria passar por tantos eventos catastróficos assim, que isso é mais coisa lá da Ásia, do Japão, mas isso está se provando muito errado, né? Eu acho que é isso que a gente tem visto. Se a gente pensar nos últimos anos, a gente teve vários episódios de chuvas muito, muito históricas aqui no Brasil, que são as maiores chuvas que já foram registradas no país, como foi o caso do Litoral Norte, como aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, 2012, Santa Catarina também, Nordeste também. Então, e agora no Rio Grande do Sul, né? Mais um evento para essa lista de eventos catastróficos. E isso tem ficado cada vez mais grave. Agora, em termos de soluções, o que eu receio é que continue tudo como está, de uma forma que os problemas sejam sendo empurrados com a barriga. E a população que mora em áreas de risco vai sempre conviver com esse risco, sempre conviver com o pensamento de que quando chegar um evento de chuva extrema, e agora? Será que vai cair minha casa? Será que vai inundar? Será que vai encher o rio e chegar de novo? Que é o que está acontecendo. A Ana Cláudia da Pão da Praia dá bom dia, parabeniza o programa, diz que é pela primeira vez que está assistindo, nos encontrou aqui. Obrigado, Ana Cláudia. E pergunta para você, Franco. Ela diz o seguinte: com essas mudanças, com esse drama do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que ela tem parentes, ela, inclusive, tenciona futuramente, dentro dos próximos anos, mudar para o sul do país. Ela diz aqui, ou Santa Catarina, ou aí entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É até um pouco prematuro a gente afirmar esse tipo de coisa, né, Ana? Mas, Franco, não dá nem para você recomendar uma região, as pessoas têm que dar uma aguardada, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul e também parte de Santa Catarina, e já outrora havia acontecido com Santa Catarina, quando a gente fala de vales, né, Santa Catarina, Vale do Itajaí, Rio Grande do Sul, Vale do Taquari e por aí vai. Vale sugere o quê? Água em posse, né, Franco? Sim. Vale são regiões inundáveis pelos rios, né? E isso acontece muito lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas aqui em São Paulo também, para o interior, também tem isso, né? Não na nossa região da Baixada Santista. Na região da Baixada Santista a gente não tem rios que tem uma planície de inundação, porém a gente tem o mar. O mar tem uma característica de que ele também tem subida de nível e descida de nível. Sim. Todos os dias tem a alta da maré, a descida da maré. E em casos de maré mais cheia, que são as marés de cisígia, que a gente chama, quando a chuva vem acompanhada de uma maré muito alta, isso dificulta muito o escoamento. E na Baixada Santista a gente não está livre de que ocorra
alagamentos e verdadeiras inundações. Não dá para evitar as enchentes, mas não dá com planejamento dá para tentar amenizar as consequências disso. Sim, que é o que a gente chama de conviver com o risco, que é o que a gente chama de resiliência das cidades. As cidades têm que ser resilientes a esses riscos climáticos. E aqui na Baixada Santista, a gente pensa que a gente pode estar livre de acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas a gente não está. A gente não tem rios, mas a gente tem índices de chuvas que podem ser históricos. Já foram. Sim. Já teve episódio de chuvas históricos aqui em 2020, afetou muito a cidade do Guarujá. No ano passado aconteceu no litoral norte, poderia ter acontecido aqui, aquela chuva extrema. Exato. Passou com certeza, por aqui, né? Sim, passou por aqui. Com certeza, se acontecesse aqui toda aquela quantidade de chuva, que foi de 600 milímetros, praticamente numa noite só, concentrada, a gente ficaria aqui na cidade de Santos com uma lâmina de água em toda a cidade, basicamente. Concordo. E não teria para onde escoar, porque aquele caso estava acompanhado de um período de maré alta também, que não teria para onde escoar. O mar não absorve essa água, ele traz mais água, ele joga mais água para e inunda mais ainda, porque aqui em Santos tem áreas que alagam mesmo sem chuva, por conta da subida da maré, inundam mesmo sem chuva por conta da subida da maré. E se a gente vê nesse período de maré muito alta, os canais de drenagem aqui de Santos, eles já estão praticamente na boca quando tem a maré mais alta. Então, se vier uma chuva torrencial ao mesmo tempo, não tem para onde ir. É curioso isso, né, Franco? Fernando, o presidente Lula está muito preocupado, porque ele mesmo afirmou ontem que várias obras, né, para esse sentido de inundações têm que ser pensadas em várias cidades. A Grande São Paulo é uma cidade citada como possibilidade de grandes enchentes e com muitas mortes. Impermeabilizada. Exato. E as grandes metrópoles estão assim. Santos é uma cidade, vamos considerar, não grande geograficamente, de médio porte, mas uma cidade muito adensada. É a mais adensada por metro quadrado do país. Todo mundo numa ilha. Exato. Eu vi um técnico, um especialista, professor de uma universidade do Rio Grande do Sul, ele até citou a cidade de Santos como exemplo. Ele não datou isso, mas ele citou que Santos existe um sistema de drenagem da água, que é aquilo que o Franco falou, que são os nossos canais, que é uma obra de mais de 100 anos, de Saturnino de Brito. E ele citou que havia um projeto que data da década de 50, que foram pensados por alguns especialistas, alguns técnicos, né, junto com a meteorologia, de produzirem canais em Porto Alegre, produzirem canais em torno do Guaíba, porque, na verdade, se a gente olhar por cima, o Guaíba, perto da Lagoa dos Patos, é pequeno. É pequeno, a Lagoa dos Patos é maior. Porém, a água, quando há o seu enchimento da lagoa... O rio Jacuí, né? Isso. Joga água. Agora, o problema não é esse. O presidente Lula disse: precisamos entender o problema, precisamos ter recursos para isso. E que os governos municipais consigam ser ajudados, mas isso depende muito também dos governos estaduais. Agora, a política para isso, Fernando, depende do entendimento. Depende, basicamente, deixando o lado, vamos dizer, da meteorologia, das inundações, alagamentos e enchente. Hoje, daqui para frente, nós vamos ver um novo normal. O que é o novo normal? Acreditem ou não acreditem, tem um aquecimento global. Sim. O aquecimento global já está mexendo com a natureza. De um lado, nós vamos ter alagamento, de outro lado, nós vamos ter secas intensas. Então, nós temos que trabalhar, de novo, com a prevenção. É o que você falou, não é dinheiro só para investimento, é dinheiro para custeio. Isso. Então, cada vez mais, quando se elaborar um orçamento, nós vamos ter que destinar recursos para a defesa civil, para o meio ambiente, para serviços públicos, para que tenha um mínimo de resiliência, como ele falou, um mínimo de resiliência para numa catástrofe. Fernando, como é que funciona, por exemplo, você está falando isso agora, a informação de agora há pouco, saiu ontem, o governo do presidente Lula, ele editou uma MP, que abriu mais 1,8 bilhões em crédito extraordinário para o Rio Grande do Sul. Isso. Esses créditos extraordinários, eles vão como medida provisória. Vão com medida provisória. Já aceito. Antigamente não era aceito. Não era aceito, não, né? Mas hoje é. Já há bom tempo é aceito. Agora, esses créditos extraordinários, eles deverão ir para investimentos. Para custeio, o que ele fez? Ele fez uma suplementação, tirou recursos de um lado para o outro. Os créditos extraordinários vão para investimento. Mas, além desses investimentos, o que vai precisar daqui para frente, mas eu não digo no Brasil inteiro, mas em áreas de risco. Isso que você está falando, vai precisar de prevenção de mais recursos
para a dotação orçamentária ordinária, para você, o que ele falou, resiliência. Sim. A cidade tem que ser resistente para amenizar as consequências de um fato imprevisto e imprevisível. Isso em termos orçamentários. Pois não. Agora, o problema todo os municípios, na maioria, não têm recursos para isso. Santos, felizmente, tem. Sim. Mesmo assim, você tem que tem um limite, né? Você tem que distribuir em várias áreas. Por exemplo, obrigatório, 25% para a educação, 15% da saúde. Mas nem sempre fica no 25 e 15, é maior. Segurança, que hoje é necessário. Então, por mais que tenha recursos, um município que nem Santos, eles são escassos. Então, aí tem que entrar o Estado verificar no planejamento orçamentário quais são as áreas de riscos no Estado e a União também colaborar. Quanto à recuperação do Rio Grande do Sul, não tem condições que não seja a União. Não digo o governo. Sim. A União vai ter que destinar recursos extraordinários para a recuperação. Isso afeta a meta do governo, isso afeta o dia a dia do governo federal, porque a nossa situação, por exemplo, hoje a gente percebe que uma preocupação do nosso governo, do ministro Haddad, que eu quero que você comente na sequência, o embate ontem com uma certa ala, ontem lá no Congresso, que é o dia a dia. Essa é a conta complicada. Talvez tenha sido aí o que o Lindenberg falou, o custeio sair da meta, talvez tenha sido isso. Mas não dá para tirar o custeio da meta, porque se você tirar o custeio da meta, o arcabouço fiscal se perdeu, foi para o beleléu. Então, o que tem que ter é mais recursos dentro da meta para a prevenção. Só como eu disse, os recursos são escassos. Você vai ter que tirar de um lado para colocar ali. Mas o que é um orçamento? O orçamento é planejamento, ver quais são as prioridades. Quer queira, quer não, embora os negacionistas neguem, nós vamos viver um novo normal. O caso do Rio Grande do Sul não é se vai acontecer, quando vai acontecer de novo. Então, você tem que estar preparado. Para estar preparado, você tem que ter recursos orçamentários para o custeio, que é a manutenção e prevenção. Aconteceu a catástrofe? Aconteceu. Mas não foi nessa monta que nós tivemos, porque a cidade estava preparada, mas causou danos e nós temos que recuperar. Aí sim, recursos de investimento. Vamos pegar a Prefeitura de Santos aqui. Vamos lá, então. O Franco vai me ajudar também. Nós temos na Defesa Civil um coordenador de riscos, que é o Paulo. Esteve até conosco aqui, foi o Fernando também. Eu vi a prudência dele, a visão dele é muito importante. Mas vamos lá. Comenta-se muito a questão da tábua de marés, que o oceano está cada vez potencialmente subindo, né? Nós temos aqui a questão do porto, que é um porto, não é um porto de costa aberta, para o mar aberto, ele é um porto confinado, né? Mas muito se tem preocupação do que já está acontecendo. Por exemplo, a maré tem removido a areia demais da ponta da praia até o canal 5, jogando no canal 3 e um pouco mais à frente. E eu vi outro dia um estudo, Franco, li a respeito disso, internacional, mas cabia muito aqui. Toda vez que você providencia uma obra, por exemplo, como uma obra que está sendo pensada no Porto Santos, que é o túnel, você vai ter que mexer com o fundo deste... Inclusive, tem até uma polêmica que o Fernando vai responder. O Fernando que vai responder. O governo está falando aí que vai privatizar o canal do Porto Santos. Mas como privatizar o canal? Não é o porto? Não, o porto não, é o canal. Para que uma PPP venha, se institua para fazer a dragagem, que hoje é de 13,5 de profundidade do canal do Porto para 17. Só que aí, Franco, você remove lama, remove detrito, você faz um buraco. Aí você fala de fazer o túnel Santos-Guarujá, comenta-se numa profundidade de 21 metros, né? Essa sujeira mexe com o meio ambiente. Quando você vai aprofundar, você vai ter que isolar, você vai ter que fechar parte do porto. E aí, vocês da meteorologia imaginam, com a subida das marés, com uma mudança de tempo, isso pode reverter o quê? Enchentes na cidade. Essa erosão que ocorre aqui na Praia de Santos, ela é bem significativa, bem grave, porque ela expõe mais a cidade a esses eventos de maré alta e de ressaca, né? Eu não sou especialista nessa parte de praias e de sedimentos portuários, mas há teorias de que a dragagem do porto agravou a situação de erosão da praia, né? E se a gente pensar na praia, nessa erosão da praia,
O ideal é que a gente tenha uma praia mais extensa, inclusive com vegetação após a praia, com dunas, se for possível, e em alguns casos com manguezais, que é o caso do estuário de Santos que era feito por manguezais anteriormente. Esses manguezais se deterioraram também pela ocupação urbana, né? E esses ecossistemas, os manguezais, as praias, eram justamente o que protegiam essa exposição da invasão do mar, né? E isso em Santos está se perdendo, ou seja, tem o processo de erosão da praia e tem também a degradação dos manguezais. Isso acho que é um problema muito grave atualmente. Sim. Agora, eu não sou especialista a ponto de dizer qual o impacto que o porto tem nessa perda desses ecossistemas. Mas tudo que você citou, exatamente, aí vem bem ao encontro que eu li. É nessa linha, não muda muito não. Ninguém aqui que está querendo fazer papel, nem eu, nem o Franco, nem o Fernando, de contra-progresso, não é isso. É que a gente tem que mensurar esse fator. E vale lembrar, Fernando, você mora na região ali também, nós tivemos há 2, 3 anos atrás, uma maré cheia com chuvas, e essa água foi para quase Epitácio Pessoa, ali na ponta da praia. E invadiu garagem, exato, restaurante, churrascaria, invadiu tudo. E há um temor que nos próximos 25, 30 anos, é comentado, a Virgínia até a gente fez um programa aqui, ela vai lembrar. Eu me recordo que eu estava na TV Santa Cecília, lá por 11 anos eu apresentei um programa, que era Notícia e Companhia, era diário, e eu levei 2 professores especialistas em hidrografia, oceania, na parte oceanográfica, melhor dizendo, né? E diziam a respeito de subida das marés e o risco que a cidade de Santos corre, até porque Santos está abaixo do nível do mar. Isso é muito... E ele me deu uma aula, um programa belíssimo, eu me recordo que ele disse assim, vá na rua Carlos da Fonseca, em Gonzaga, veja num dia que a maré está um pouco elevada, não precisa ser muito, 1 metro, 1,5 metros, você vai observar que você vai ver a crista da onda muito maior do que você está pisando aqui no solo. E aí tem que se pensar em muitas obras. Muitas obras. E eu lembro que um desses professores da USP disse o seguinte, há uma tecnologia japonesa que é empregada no mar. E ele até dizia, não descartaria na entrada do nosso canal, que é guardado, tanto para Santos quanto para São Vicente, seria feito ali um trabalho de comportas para amenizar essa quantidade de água que vem do mar. E aí muita gente fala, não, mas como vai fazer? Existe tecnologia, os japoneses fizeram. Não fora isso, o tsunami tinha acabado com o Japão. E eles estão produzindo mais obras com um efeito maior. Mas tudo isso é recurso. Da onde tirar todos esses... Por exemplo, para o município é impossível. Para o município, investimento para o município é praticamente impossível. Mesmo para o município de Santos, como eu disse, né, tem... O ano que vem nós vamos ter cerca de 5.200, 5.300. Mesmo para o município de Santos, investimento, nós dependemos do Estado ou da União. O que tem que fazer num planejamento orçamentário? O meio ambiente, os serviços públicos, requerer mais verbas para essa nova situação, um novo normal, para essa nova situação. Então, o governador Tarcísio Gomes de Freitas disse que está querendo cortar, por exemplo, ele quer poupar 1,7 bi, né, por ano com auditoria de aposentadorias, diminuindo aluguéis de carro, imóveis. Ele diz que o Estado tem que fazer uma previsão orçamentária e com um limite com recursos para grandes obras no estado inteiro. Isso, tem que... vai ter que replanejar. O que eu digo, vamos dizer, Santos, ele destina muitos recursos para assistência social, educação, saúde, assistência social, agora também para a questão de segurança. Vamos dizer, temos praticamente 4 prioridades. Nós vamos ter que incluir uma 5ª prioridade, meio ambiente. Sim. Então, quando se foi lá... Mas aí é para custeio. Custeio o que é? A manutenção e prevenção de acidentes... Mas as encostas de morros aqui em Santos, a Defesa Civil vinha acompanhando, o Franco sabe disso, nós tivemos alguns escorregamentos complicados, tivemos o acidente com chuvas no Guarujá, que tiveram vítimas, e Santos também teve. E a partir disso, a tensão foi maior, né, Fernando? Dá um exemplo. Quando a Prefeitura, eu estava no orçamento naquela época, quando a Prefeitura assinou o contrato de concessão, o município concedendo à Sabesp o saneamento básico, porque o saneamento básico era do Estado,
mas constitucionalmente o saneamento básico é do município. O município de Santos foi um dos primeiros a fazer um contrato direto entre município concedendo para a Sabesp. Uma das prioridades está no contrato que o município de Santos fez com a Sabesp, a prioridade eram recursos para as encostas, para não haver o deslizamento. Sim. Então, bom, não me lembro agora, isso foi há 4, 5, 6 anos, um grande volume de recursos que a Sabesp pagou para ter a concessão foram justamente para a questão dos morros, que tem esse deslizamento e desmoronamento. Então, o que significa isso? Isso significa que você tem que ter um planejamento, isso aí para custeio, sempre eu digo custeio, manutenção, prevenção. Agora, quando você fala em grandes obras, ou é do Estado e principalmente da União. Dá um exemplo. A entrada de Santos, quando o município de Santos fez, foi com recursos, foi de operação de crédito, financiamento ou empréstimos, ou são operações de crédito, com a Caixa Econômica Federal, para o município pagar ao longo prazo, ou então a União executar a obra. Dificilmente a União executa a obra. O que tem que ter o município? Um planejamento, condições de endividamento, que Santos tem condições de endividamento para fazer essas obras. Agora, recursos do orçamento do município de Santos para você fazer grandes investimentos, isso nenhum município tem. Depende, ou Estado ou União. Eu vi uma notícia, faz um tempo isso já, de uma prefeitura que não gastou o recurso que era destinado a obras de prevenção, piscinões, esse tipo de coisa. Prefeitura de São Paulo, que eu estou falando. Que não gastou esse recurso. Teria como ser obrigatório destinar, que fosse investido esse recurso, por como é com a educação, né? Que a educação tem uma fatia do orçamento que é gasto com isso. Tem 2 pontos. Educação, 25% dos impostos. 25% tem que gastar em educação. 15% dos impostos tem que gastar com saúde. São as 2 únicas exceções. O que pode acontecer, Casal? Vamos dizer, o meio ambiente, a semana aqui em Santos, pedir tanto para, vamos dizer, X recursos para o meio ambiente. Em tese, deveria ir para o meio ambiente. Porém, se ele não gastar no meio ambiente, o que vai haver? Vai haver uma suplementação. Eu posso tirar aqueles recursos que foram destinados originalmente para o meio ambiente e passar, vamos dizer, para a Secretaria de Segurança. Então, não é obrigatório, só 2 são obrigatórias. O ideal é quando você faz o orçamento, o ideal é que aqueles recursos que foram destinados, eles serem gastos para aquele destino. Isso nem sempre ocorre. Porque, vamos dizer, ocorreu uma tragédia em Santos, não tinha o recurso suficiente para o meio ambiente. Então, eu vou pegar em outras áreas, em outras secretarias, tirar dinheiro eu falo dinheiro, mas na realidade são recursos financeiros. Tirar o dinheiro das outras áreas para jogar para o meio ambiente, quando ocorre um fato. Por isso o planejamento é importante. Você ter dinheiro para o custeio, para você garantir a manutenção e a prevenção. O que faltou no Rio Grande do Sul. Sim, eu venho com informação aqui, urgente agora, da ONU aqui. O Franco, inclusive, com certeza vai prestar atenção. Depois eu vou ao intervalo, às 9h43. Mandar um abraço lá para o seu Sérgio de Balneário Camboriú, o seu Bedinho, o Yuri também, os 3 lá em Balneário Camboriú. Um abraço ao Bento em Florianópolis. Lá em Itajaí, ao Wellington, a toda a turma lá do Porto de Itajaí. Mandar um abraço especial para o Rio de Janeiro também, o Davi Colantoni nos acompanhando. A André lá em Fortaleza, acompanhando o programa aqui. Um abraço especial. Eu não sei se é apelido ou se é nome mesmo, mas está aqui como Shake List, né? Shake List, deve ser apelido, né? No Espírito Santo, mandando um abraço, parabenizando o programa. E atenção, hein? Nós vamos ao intervalo. Agora há pouco, por volta de 1 hora atrás, a agência da ONU alerta para um ciclone e um risco de uma situação piorar muito no Rio Grande do Sul. Eu quero saber se o Franco já tinha tomado conhecimento disso, mas um alerta feito nesta manhã agora, né? Em Genebra, a Organização Meteorológica Mundial afirmou que um ciclone está se desenvolvendo e pode se aproximar com rapidez da costa sul do Brasil e deve atingir ainda hoje, com grandes chuvas e ventos, o Rio Grande do Sul. A gente comentou um pouco no início do dia, a previsão era que o dia pior fosse ontem mesmo. Sim. Né? Hoje ainda continua um dia chuvoso por lá no Rio Grande do Sul,
mas a quantidade de chuva prevista maior era ontem. Então, eu acredito que nesse caso, nesse evento, o pior já passou. Mas vão vir outros, com certeza. Vai continuar com frequência de chuvas grande por lá. A previsão, pelo menos agora, né, a curto, médio prazo é essa, que vai continuar com eventos de chuva. E é aquele problema, os rios lá da região já estão praticamente com cota de inundação, já estão muito elevados, já inundaram, baixaram um pouco, voltou a chover, voltou a subir de novo, né? Então, esse é que é o problema. Qualquer chuva agora traz muita atenção. O que já era ruim fica pior ainda. Eu vou um rápido intervalo e na volta o Fernando Wagner Chagas comenta aí ontem a manifestação do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, em relação a alguns questionamentos que sofreu ele lá em Brasília. Virginia, vamos ao rápido intervalo e voltamos já com a parte final às 9h45. Lembrando, né, que o PSDB em São Paulo... Ainda existe o PSDB, Fernando? Existe, né? Ele quer, sabe quem como candidato a prefeito de São Paulo? Quem? Joel Datena. Se Joel Datena... Perdão, José Luiz Datena, pai do Datena Filho. Caso o Datena não aceite, seria o filho, né, o tio do Bruno Covas, o Ricardo Covas, a ser o candidato. Não sei, o PSDB cada vez mais enrolado, né? E só lembrando que Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente, né, do Brasil no governo Lula, pediu afastamento da presidência da Fiesp. O empresário não se sentiu confortável para se manter. Ele que comanda o grupo Coteminas, parceiro da Shine no Brasil, que pediu recentemente recuperação judicial. Então, ele não é, no momento, presidente da Fiesp, pediu o seu desligamento, uma licença. Ele não tinha apoio, né? Ele não tinha apoio. Exato. E há quem diga que ele não retorne, né, a essa função. Ele não tinha apoio da maioria da Fiesp. O que é complicado também. Virginia, rápido intervalo e voltamos já para o Fernando comentar o que aconteceu com o Fernando Haddad ontem, lá em Brasília. Enfrentou uma frente aí pesada contra ele. A gente volta já. Participação de Dininha Couto. Excelente programa para vocês. Obrigado, Dininha. Obrigado, Ana. Bom final de semana, Dininha. Se vier muita chuva, cuidado. Cuide-se aí também no ABCD, São Bernardo do Campo. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar.
Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h51. Estamos aqui recebendo no programa Ponto a Ponto desta sexta-feira Franco Cassol, meteorologista da Defesa Civil aqui da Prefeitura de Santos. Também o Fernando Chagas, cientista político, comentando muito essas mudanças climáticas, a questão relacionada à mudança de clima, consequências e também precisamos investir nos municípios, nas cidades, no país como um todo. E aí precisamos da organização, governo federal, governo estadual e os municípios tendo possível. E, Franco, você me mostrava aqui antes do intervalo, para a gente voltar até para o Fernando poder analisar a questão econômica do país, a frente está avançando realmente, deve chegar na Baixada Santista, ainda provavelmente no final dessa sexta-feira, e aí para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, solo encharcado, são mais de 22 dias de muita chuva, qualquer chuva que caia vai atrapalhar. Para nós, nem tanto, porém, os volumes de chuva, a Sinira aqui de São Vicente, do bairro de Itaré, perguntou se o índice é muito grande, né, o volume de chuvas para cá. Não me parece ser muito grande para cá, mas são chuvas. A gente, nesse caso, está esperando uma chuva moderada, de intensidade e volume moderado, mas deve ser uma chuva com uma certa persistência, deve ficar persistente no final de semana, principalmente no domingo e também na segunda-feira. Então, eventualmente, pode acontecer desse sistema se intensificar um pouco e gerar uma quantidade de chuva um pouco acima do que está previsto. Mas está previsto uma quantidade de chuva aí de 50 a 80 milímetros, que não deve causar problemas mais graves aqui para a região. A atenção fica principalmente para ventos hoje, que tem risco realmente para intensificação e todos os possíveis impactos para vento, mas eu preciso citar aqui, previsão de ressaca também para esse final de semana. Porque quando chega uma frente fria, geralmente a mudança é completa de tempo, influencia tanto nas condições atmosféricas quanto nas condições marítimas. E nesse caso, nós da Defesa Civil de Santos, a gente tem uma parceria com o laboratório da Unisanta, o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas, e eles emitiram um boletim ontem com a previsão marítima. A gente vai ter um período de pico de maré amanhã, por volta das 15 horas da tarde, por volta das 3 da tarde, que vai ser o período de maré mais elevada. E nesse período, as áreas mais baixas, que já costumam alagar com maré alta, quem gosta de atividades no mar é bom evitar. Também vai estar agitado o mar nesse final de semana, ao longo de todo o final de semana, ondas de cerca de 2 metros de altura. E a atenção para esse período de maré mais alta, porque as áreas que costumam ser alagadas podem alagar, por exemplo, zona noroeste de Santos, alguns pontos podem ter inundações, com chuva também. E com chuva pode potencializar isso.
e outro tipo de serviço que Os pode ser nossos afetado. morros aqui, Franco, há uma observação, muitas obras têm sido feitas, mas também a Defesa Civil, vocês não deixam de ter atenção. O trabalho é contínuo, no caso dos Morros dos Santos, sempre com atenção, o pessoal sempre fazendo vistorias, o munícipe é muito integrado com a Defesa Civil, ele aciona bastante a Defesa Civil. Como faz para acionar se necessitar, ou tiver alguma dúvida, falar, de repente estou vendo uma água barrenta cair atrás da minha casa aqui. Telefone de emergência da Defesa Civil, que é o 199. Só ligar para o 199. Viu lá, uma água barrenta estranha que não está acostumado a Sinais. cair, ou de repente um muro apresentou uma trinca que não tinha, é um sinal. Trinca na casa, trinca no muro, inclinação diferente de postes, de muros, isso são sinais, o pessoal entra em contato com a Defesa Civil. E mesmo fora de situações de chuva, caso a pessoa veja alguma situação anormal, como por exemplo a drenagem da casa, a calha de uma casa está mal direcionada, está caindo direto sobre a encosta, esse tipo de coisa é avaliado pela Defesa Civil. Pois não. Então a pessoa pode entrar em contato pelo 199. Agora, voltando à condição marítima, um outro serviço que costuma ser afetado por condições marítimas é o de travessias, né? Que a gente já tem visto muitos atrasos no serviço de travessia nos últimos dias. Quando não interrompidos, né? Quando não interrompidos. E com a condição de previsão de ventos e de maré elevada e mar agitado, isso pode causar mais atrasos ainda. Então é um ponto de atenção também para esse final de semana. É isso aí. Então, atentos aí, né? As recomendações do Franco Cassol, meteorologista da Defesa Civil aqui de Santos. Importante, repita mais uma vez o telefone da Defesa Civil. Telefone 199. Pronto, 199, guarde na memória, precisou, e não é só em Morros não, vem em qualquer local, de repente você está aí na sua residência, ou você nota algo diferente, entre em contato. Agora, Fernando, tudo basicamente na vida do ser humano, do cidadão santista, do cidadão paulistano, do cidadão gaúcho, brasileiro, é recurso, é dinheiro. Isso, recursos orçamentários. Me parece, inclusive, eu até tinha separado aqui, tantas anotações, o Haddad tem um guru. Esse guru é um francês. Inclusive, ele gosta muito dos livros. Eu até anotei o nome, eu vou achar aqui, depois eu passo aqui ainda no programa. Essa eu não sabia. Você não sabia? Não, Está não. aqui, ó, já achei. Você não sabia, então? Não. Você veja que o ponto a ponto informa isso também. Né? O guru do ministro Fernando Haddad, o economista francês Gabriel Zuckerman. O Zuckerman. Diz que tragédia climática do Rio Grande do Sul reforça a necessidade, principalmente, de taxar os mais ricos, os super ricos. E que planos econômicos devem sempre ter aquilo que a gente falou no começo, ter uma observância para recursos necessários para isso. Só que o Haddad tem meta para alcançar, o Haddad tem que socorrer o Rio Grande do Sul, tem que conter os gastos, as contas públicas do governo, tem que traçar planos para o arcabouço fiscal, tem que implementar a reforma tributária. A vida do Fernando Haddad não está nada fácil. Até um amigo meu falou. Eu falou. até vou recomendar para ele um livro, viu? Coitado, ele não deve estar lendo, não. Ele consegue ler, né? A vida dele não está fácil. Até um amigo meu comentou. Mas ele lê escondido, viu? Escondido, comentamos, ele envelheceu, né? Ele tem um ano e pouco. Exato. Ele envelheceu bastante. 1 ano e 5 meses. Vamos por partes, né? O Haddad, muitas vezes ele é desconsiderado e até subestimado. O Haddad, ele é formado em Direito, né? Ele é mestre em Economia e doutor em Filosofia. Ele é uma pessoa muito bem preparada. Então, para aqueles que dizem que ele não conhece de economia, ele é mestre em economia. Ele pegou o governo federal numa situação caótica em termos orçamentários, conseguiu aprovar o arcabouço fiscal que limita os gastos e ele foi prestar contas na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Federal. E o pessoal da oposição foi lá para lacrar. E ele, como sempre, muito bem preparado, ele desmontou ponto a ponto cada lacração que fizeram. Chegou ao ponto de ele reconhecer que aquele gráfico que é apresentado por um oposicionista é verdadeiro. Só que aí ele teve a oportunidade, que nós já falamos aqui, que aqueles gastos não são do atual governo, mas pagamento do calote do Paulo Guedes. Foi a grande oportunidade que ele teve de mostrar para a comissão e também para o jornalismo brasileiro
e foi para todas as mídias, todas as plataformas. Aquele gráfico negativo mostrado, Pedro, que eu não me lembro agora o nome do deputado, são calotes que o Paulo Guedes, a pedido do ex-presidente, deram nos estados e principalmente nos pregatórios. São cerca de 120, 130 bilhões que deveriam ter sido pagos no governo anterior e que deu calote, e ele teve a oportunidade de ali falar. Quanto ao que ele fala, eu concordo com ele. O trabalhador, ele paga na carteira, quem tem carteira assinada, dependendo do salário, ele já paga 27 mil de imposto de renda, dependendo do salário. Enquanto aquele que aplica no mercado financeiro, praticamente, dependendo da aplicação, não paga nada ou paga pouco. Então, qual a ideia dele? Taxar, tributar. Quando ele fala taxar, eu prefiro falar tributar. Tributar aqueles que têm condições de pagar mais e aliviar o trabalhador, de uma forma geral, o seletista. E esses recursos, como o Casal falou, serem vinculados ao meio ambiente. Porém, a tributação, ela não adianta ela ser nacional, ela tem que ser internacional, Edu, senão há fuga de capitais. E é isso que ele está tentando. Eu sou pessimista em relação a isso. O lobby é muito forte de quem domina o mercado financeiro no Brasil e no mundo, e é muito difícil você tributar no mundo inteiro esse dinheiro da... Eu não sou contra a especulação ela faz parte, não pode haver a manipulação do mercado. Mas mais cedo ou mais tarde, Edu, o mundo vai ter que pensar realmente os mais ricos serem mais tributados, principalmente aqueles que aplicam no mercado financeiro, e esses recursos... Eu sou contra a vinculação, mas no momento que nós vivemos, realmente, ou parte desses recursos serem vinculados ao meio ambiente, porque os desastres naturais, eles serão cada vez mais constantes e nós não temos recursos para tudo isso, né? Há realmente, no Brasil principalmente, uma injustiça tributária muito grande. Quem ganha pouco, o trabalhador paga muito. E aquele que especula no mercado financeiro, não nas ações. Ações eu entendo que seja investimento, é investimento, mas aquele que aplica no mercado financeiro, praticamente ele não é tributado. As grandes fortunas não são tributadas. Não é eu tenho 2 imóveis, não sou eu que tenho 2 imóveis que eu vou ser tributado. O deputado federal que discutiu com o Fernando Haddad é o deputado federal Abílio Brunini, do PL, que chamou ele de negacionista da economia. A resposta do Haddad foi para todos. Para aqueles que pensavam que o Haddad era uma pessoa despreparada, e até no aspecto político, ele mostrou todo o conhecimento dele e ele, de certa forma, substituiu o Flávio Dino, né? Que muita gente, nesse caso que ele falou, né, negacionista de economia, ele mostrou que negacionista de economia foi o Paulo Guedes, que deu um calote no precatório. Deu calote no precatório, deu calote nos governos. Os governos estaduais, o próprio Rio Grande do Sul, ficou sem recursos por causa do calote que a União deu nos estados. Então, a participação dele foi excelente para mostrar. E ali o que me assustou, o despreparo. Eles foram ali para lacrar sem o menor conhecimento não de economia, de finanças públicas. E tiveram que, até em um certo ponto, o Haddad foi irônico, né, com os questionamentos, né, que mostrou total de desconhecimento. E como ele me falou para o Kataguiri, né, para de lacrar, recebe o comércio, recebe a indústria, fecha a porta e vê quais são as necessidades dele, em vez de ficar lacrando na internet, né? Ali ele deu uma aula. É lógico, quem quer lacrar sempre, vai sempre achar um meio vai ter as suas consequências. Mas foi tão evidente que se você pegar as redes dos lacradores, você vai ver que eles não contestaram o que o Haddad falou, simplesmente falaram, né, que ele fugiu do assunto, ele não abordou isso, aquilo, mas em nenhum momento eles falaram, ele estava errado. Em nenhum momento falou, o Haddad estava errado. O Haddad foi muito bem preparado para isso. Conduziu-se bem, não perdeu o controle. Não perdeu o controle.
O que mostra que ele é um político também, né? Tem esse lado, na verdade, ele já não deixa a pecha. Vamos aguardar, vamos ver os desenvolvimentos. Olha, e disso. só para concluir, para discutir com o Haddad e José Eduardo Cardoso, tem que estar muito bem preparado. Ah, sim. São duas pessoas que leem muito. Ao contrário de que alguns disseram, né, Franco? Ler faz bem, né? Teve uma pergunta aqui, pegadinha, né? O Marco Antônio é de Jundiaí. Ele dá bom dia aqui. Marco Antônio participa sempre, até fora do programa ele participa. Ele perguntou se no GP do final de semana da Fórmula vai chover. Eu não preparei o Franco para... Mas vai que o Franco já leu alguma coisa a respeito, né? Que o GP de Mônaco tradicionalmente também chove, né? Em muitas ocasiões, né? Quem tem piloto que não gostava de correr lá com chuva. Lembra o Prost? O Prost não gostava. Chovia, o Prost ficar... Já outros pilotos gostam de correr na chuva, o Senna chamava até de pato. Mas o Prost foi um trauma que ele teve. Ele estava, rapidamente, ele estava correndo em Hockenheim nos treinos e caiu esse temporal de você não ver nada. Aquele temporal, e ele vinha lento pela esquerda. O Pironi subiu no carro dele, bateu e subiu, né? A roda acaba... E se pega na cabeça. E ali encerrou a carreira do Pironi, ele perdeu parte do pé, né? Eu não sei se pegou a perna, o pé com certeza pegou. E ali encerrou a carreira do Pironi. Aí o Pironi foi correr de offshore. E também, é engraçado, o Pironi correndo de offshore, teve uma onda grande, o offshore deu uma cambalhota e ele morreu. Né? O mesmo tipo de acidente, só que um na pista e o outro no mar. E dali em diante o Prost nunca mais correu na chuva, né? Toda vez que tem que correr na chuva. Né? Criou, foi um trauma. E o Prost, ele era até bom piloto de chuva. Quem ganha domingo? Difícil, em condições normais, de novo, né? Agora o menino, o Lando Norris, gostou da brincadeira, né? É bom piloto. Ele falou que depois da primeira ele quer a segunda. E me surpreendeu. Eu esperava que ele ia sentir até comentei aqui, né? Uma disputa, porque hoje o Verstappen é um piloto completo. Sim, sem sombra de dúvida, é o melhor piloto da atualidade. E vai passar a ser um dos melhores, 3, 4, 5 melhores pilotos da história da Fórmula 1. Eu esperava que o Norris sentisse um pega com o Verstappen, mas não sentiu, não. Não sentiu, não. Mostrou potencial. Mostrou, tem uma boa safra aí, né? Tem uma boa safra e ele... E assim, né? Nessa hora, Fernando, você percebe se o piloto se perturba, pede... Não, ele não. E é engraçado, eles são todos jovens, né? Eles têm uma E o Lando Norris tem uma característica gozada. Ele veio no Brasil, ele se afeiçoou com o Brasil, futebol, virou torcedor do Palmeiras. Não sabia. Desfilou lá com camisa, aqui ganhou camisa, foi ver jogo. É muito... inclusive, ele se encaixa bem com o pessoal do esporte, não só do automobilismo. Ele é muito simpático. Basquete, é muito legal. Agora, Franco, quer arriscar se vai chover domingo? Não sei a previsão para Mônaco. Eu também nem vi. Não sei a previsão para Mônaco, mas o clima eu imagino que seja dos mais agradáveis. Lá em termos de Europa, é uma região mediterrânea, né? Exato. Então deve ser um pouco mais quente do que a média da Europa lá. E também um pouco mais chuvoso, por outro lado, né? Porque mais próximo do litoral, mais próximo do Mediterrâneo, deve ser mais chuvoso em média do que no interior da Europa. E ali é 1 metro quadrado, acho que dos mais valorizados do mundo, né? Ali a questão financeira não é problema, né? Você para estacionar um iate ali, paga bem caro, viu? É estacionar aqui, fala. O iate, eu não sei. Colocar o iate, aportar o iate ali. Ancorar o iate. Para pagar. Eu não vou nem falar em água, porque enquanto a gente está falando em luxo lá e ancorar, lá, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul não podem nem ouvir falar em água, né? Em Mônaco, vai para uma pessoa comum, como nós, né? Tem que ficar, ver a corrida em Mônaco, não ficar em Mônaco, ou vai para o norte da Itália, ou vai para o sul da França. Vai para Nice. Muito chique, né? Que os hotéis são bem mais baratos. Agora, ficar em Mônaco... Isso é para poucos, né? Bom, deixa eu mandar um alô aqui, um recado para você, nesse sábado às 20 horas, na Rádio Estaninho Santos, especial com o cantor inglês Robbie Williams, né? Você que tem tantas músicas, Angel é uma das músicas de sucesso dele, muito famosa, e por aí vai. E no domingo, reprise às 20 horas, também na Rádio Estaninho, sucesso aí os nossos especiais. E olha, Virgínia, foi feita uma pesquisa pelo jornal Estado de São Paulo, entrevistando 10 mil pessoas em São Paulo. Sabe qual foi a pesquisa? Perguntaram a elas qual a casa de shows ou espaço de shows que elas mais gostam e mais preferem.
Adivinha qual local ganhou? Morumbis, Pacaembu, Espaço Allianz Parque. Ganhou disparado. Mais de 10 mil pessoas foram ouvidas aí. Eu ainda não fui. Empolgadas com o anúncio da Leila, né? A Leila Pereira, que usou seu avião a pedido da Janja. Conhece a Janja? A Janja. A vice-presidente, não, ela é a primeira-dama, né? A Janja ligou para a Leila Pereira e falou: ô, Leila, você tem um aviãozinho estacionado no teu quintal, não tem? Ela tem 2. Você poderia me ajudar? Quando eu li a notícia, o que é? Ela falou que ela poderia fazer um resgate de animais lá do Rio Grande do Sul. E ela falou, não tem problema. Ela aproveitou, mandou um avião cheio de mercadorias para o Rio Grande do Sul e fez resgate de mais de 150 animais lá do Rio Grande do Sul. Parabéns à presidente do Palmeiras. Franco Cassol, obrigado pela vinda aqui, leve o nosso abraço, atenção total. Quando tem períodos assim que há uma previsão de chuvas, mudança, ventania, todo dia vocês trabalham, mas com esse tipo de clima, a atenção é redobrada, né? Tanto as iniciativas para lidar com mudanças de tempo, quanto as iniciativas de mudanças climáticas, né? A gente teve a oportunidade aqui no programa de discutir bastante as duas coisas. E nesse caso, mais uma vez, a gente está justamente fazendo o programa num dia que tem previsão de uma mudança de tempo já em andamento, já chegando aqui à região. E ontem emitimos um boletim de alerta, fizemos uma nota junto à diretoria de comunicação da prefeitura, e foi repercutido esse alerta por sites que cobrem a região aqui, redes sociais que cobrem a região e até mesmo outros veículos de comunicação também, sempre buscando chegar no maior número de pessoas, né, para se precaverem em relação às possibilidades e os riscos que uma mudança de tempo traz. A Miriam Silva pergunta: ô Miriam, essa aí é fácil, ele vai responder. Ela pergunta por que os jalecos de todas as defesas civis têm essa cor. É uma cor neutra, né? Exato, e de atenção, né? Também. Ela sobressai no meio, por exemplo, de uma multidão, você vê alguém com jaleco desta cor, ou laranja, né? Você vai sobressair. Ela falou se foi proposital, que não foi. O nosso puff aqui, ele é laranja também, mas é uma cor para ressaltar no meio, né, da multidão. Como, por exemplo, viu, para você ter ideia, Miriam, a polícia de vários países do mundo, nós chegamos a usar, não emplacou muito aqui. Mas, por exemplo, na Inglaterra, que o Fernando é habituado a ir para lá, você vê o chapéu dos policiais, ele tem aquele quadradinho, né, parece um tabuleiro de xadrez, porque no meio da multidão, quando você observa aquilo, você percebe que é um policial no meio da multidão. Volte sempre, espero que sempre com notícias boas, com previsões que chamem a atenção antes. A gente aqui não quer trazer depois de tragédia, não, e que não vai acontecer, se Deus quiser. Ótimo final de semana. Vai estar de plantão? Sim, vou estar atento. Hoje mesmo já devo ficar bem atento aí à mudança de tempo. Caso a gente tiver algum tipo de ocorrência mais grave, a gente vai aí estendendo o nosso plantão, o nosso horário. E no final de semana eu estou de sobreaviso aí sim para a possibilidade de ocorrência. Eu vou ficar acompanhando aí a mudança de tempo. Obrigado, Eduardo, pela oportunidade volte de fazer mais um programa bastante dinâmico aqui. Isso, volte sempre. Lembrando, se tiver ventania e de repente chuva, e se porventura tiver raio, não fiquem embaixo de árvores. Inclusive, eu lembrei disso agora. A Prefeitura de São Paulo determinou, viu, Virgínia, que os parques em São Paulo, com previsão de meteorologia acima de 40 milímetros de água e ventania, estarão todos fechados. Então, se você tem corrida, eventos, shows, e nesse dia chover, porque houve a queda de uma marquise em São Paulo, do Parque Ibirapuera, recentemente. As pessoas foram fazer o quê? Debaixo, né, Cássio? Foram se refugiar debaixo da marquise. Teve queda de árvores, teve ventania e a marquise caiu. Então, todos os parques agora têm a recomendação em São Paulo. Vento, chuva e com mais de 40 milímetros, os parques ficarão fechados. E se abrirem e começar, fecham as portas. Uma recomendação importante, né? Sim, eu vi a notícia do caso da queda da marquise no Ibirapuera. Isso. E eu acho que cada vez mais a meteorologia vai ser ouvida para esse tipo de evento, Justo. de áreas abertas. Acho que cada vez mais as autoridades vão pensar nisso e vão dar a devida importância. O que era bem bobagem, se vai chover, não. Não, hoje, mais do que nunca, autoridades e nós, cidadãos comuns, população,
temos que ter isso como cotidiano. Aqui em Santos mesmo a gente tem eventos ao ar livre, por exemplo, no Emissário Submarino, no centro, a gente tem eventos ao ar livre. No ano passado tivemos uma corrida com mais de 20 mil pessoas. Também. Espaço aberto. Eventualmente vai acontecer de chegar algum sistema meteorológico que vai afetar esse tipo de evento. E a prefeitura está atenta a esse tipo de coisa já também. Aconteceu, né, o Franco? Provas ao ar livre aqui, uma ventania de uma hora para outra e trouxe problemas na cidade. Carnaval da cidade também já foi afetado por isso, que é em área aberta, né? Muito bom. Obrigado ao Franco Cassol, meteorologista. Mande o nosso abraço, nossa torcida aos irmãos lá do Rio Grande do Sul, você que tem família lá, tem planejamento de voltar ou está pensando em trazer a família para passar uns 10 anos aqui com você? Eu iria lá, nesse caso, nessa situação de calamidade, gostaria até de ter ido para colaborar. Acho que não vai ser o caso, né? Mas pretendo ir lá agora só na oportunidade das minhas férias mesmo. Em princípio está programada para agosto, embora até agosto o aeroporto nem deve abrir de Porto Alegre, né? Exato. Então eu estou nesse impasse aí ainda, mas devo ir para lá em agosto. Talvez você tenha que descer numa região mais longe lá, né? Vai dificultar um pouco a logística e fora a logística para ir para outras regiões do estado, por exemplo. Estradas, né? No meu caso particular, para ir da minha cidade para a cidade dos meus avós, por enquanto não tem como. Uma parte da rodovia foi destruída. Aí vamos ver o que vai ser feito de obra emergencial. O Caixa, até para avisar, perdão, Franco. A minha cidade é Cachoeira do Sul e os meus avós moram na região de Restinga Seca, que é a quarta colônia, que é chamada de Santa Maria, que é uma região de colonização alemã e italiana, a maioria das cidades por ali. E entre nessa rodovia que vai de uma região para outra, teve enchente e também parte do asfalto foi embora. Então, Franco Cassol passando a recomendação, se você tem parentes lá ou você pretende viajar, tem gente que pega o carro e vai daqui para lá, muito cuidado, muita atenção, tente o contato para saber as condições, para não ter mais problemas, né, para ficar no caminho. Fernando, ótimo final de semana, obrigado pela participação. Fernando hoje veio de rosa, né? Se fosse uma anterior ministra, você teria que estar de azul. Isso. A menino de rosa não dá, não. Não. Era só de azul. Hoje até vindo para cá, sabedoria popular. Eu vi o tempo mudando, né? Eu me lembrei da minha mãe. Quando eu saía de casa e o tempo estava assim, ela falava, noroeste, leva o guarda-chuva que vai chover. A sapiência, né? A sabedoria popular. Né? Até hoje eu não sei porque fala noroeste. Ela falava noroeste. O vento quente, né? Antes da mudança de tempo veio um vento mais quente. Esse vento vem do lado do noroeste, por isso? Vem do noroeste, vem do lado que seria da serra aqui, né? Vem praticamente de cima da serra. Por isso, então, e aí essa característica, dá uma rajada de vento que parece que dá uma rajada, volta de novo. Quente, né? Geralmente não é um vento que causa muito problema, destruição. É mais umas rajadas esporádicas, né? O vento que traz mais risco é quando ele vem junto de um temporal ou junto de uma frente fria que chega à região. E aí a orientação dele é de sul ou sudoeste, por aí. Mais ou menos essa orientação. Ou seja, vem de Praia Grande para cá, mais ou menos, de direção. Interessante. Franco Cassol também é cultura. Veja que estudar faz bem. Olha, quanta explicação. E para arrematar o programa, a gente estourou 18 minutos com muita informação. Parabéns, Franco. Parabéns que toda vez que você vem aqui, a gente colhe bons comentários durante vários dias, porque é isso que a gente quer. A Rádio Star News, o ponto a ponto, quer dar informação e ajudar você para evitar possíveis acontecimentos ruins ou até coisas piores. Franco, um abraço. Fernando, um abraço. Virgínia, 20 horas sábado, especial Robbie Williams com grandes sucessos. E olha, é imperdível. Quem não conhece o Robbie Williams, começar a ouvir, vai reconhecer pelo menos umas 15, 20 músicas de sucesso em todo o planeta. Bom final de semana, guarda-chuva, cuidado, vai chover, fique em casa, né? Fique em casa. Isso eu já ouvi em outra ocasião, fique em casa. Fique em casa, meu Deus. Mas era uma recomendação importante. Com chuva é que tem que ficar em casa mesmo. Um abraço, fique com Deus. Saúde. Tchau, tchau. Nos reencontraremos segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.